A pessoa mais gentil da sala às vezes se torna fria como gelo, não por maldade, mas por exaustão. Hoje vamos falar sobre o padrão que leva os empatas a colapsarem e a cura de 72 horas que pode mudar tudo. Se você já se pegou sendo a pessoa que todo mundo procura para desabafar, que sempre está disponível para escutar os problemas dos outros, que nunca diz não mesmo quando deveria, este vídeo é para você. Porque existe um momento muito específico em que a pessoa mais empática do grupo simplesmente desliga. E quando isso acontece, é assustador para todo mundo. Eu me inspirei em um conceito que Dale Carnegie exploraria se estivesse vivo hoje. Carnegie falava sobre a importância de escutar genuinamente as pessoas, de ser realmente interessado nos outros, de criar conexões profundas. Mas existe um lado sombrio disso que ninguém fala. O que acontece quando você escuta demais? Quando você se torna o depósito emocional de todo mundo ao seu redor? Carnegie ensinava que devemos ouvir mais do que falamos, que devemos ser empáticos, que devemos nos colocar no lugar dos outros. E isso funciona. Funciona tão bem que você se torna a pessoa preferida de todo mundo, a pessoa confiável, a pessoa que nunca julga, a pessoa que sempre tem tempo. Mas aqui está o problema que Carnegie não antecipou completamente. Em um mundo hiperconectado, onde as pessoas têm acesso instantâneo umas às outras, onde as redes sociais amplificam nossa necessidade de validação, onde todo mundo está constantemente em crise existencial, ser um bom ouvinte pode se tornar uma armadilha mortal, porque existe uma trilha muito específica que leva ao colapso do empata, e eu chamo isso de a trilha do colapso emocional. É um processo de 4 estágios que acontece de forma tão gradual que você nem percebe até estar no final. Primeiro estágio, hiperescuta. Você desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de captar os sinais emocionais das pessoas. Você percebe quando alguém está triste antes mesmo dessa pessoa perceber. Você sente a tensão na sala antes de qualquer palavra ser dita. Você se torna um radar emocional ambulante. No começo, isso parece um superpoder. As pessoas te procuram. Você se sente útil, valorizado, importante. Você pensa que está seguindo os ensinamentos de Carnegie sobre conexão humana genuína. E está, mas sem as fronteiras necessárias. Segundo estágio, total responsabilidade emocional. Você não apenas escuta os problemas das pessoas, você assume a responsabilidade de resolvê-los. Se um amigo está triste, você se sente responsável por alegrá-lo. Se um colega está estressado, você absorve esse estresse como se fosse seu. Se alguém da família está com problemas, você carrega esse peso como se fosse culpa sua não conseguir resolver. Você começa a achar que é sua obrigação moral ser o terapeuta não oficial de todo mundo, que é egoísmo pensar em si mesmo quando há tantas pessoas sofrendo ao seu redor, que sua própria felicidade pode esperar até que você tenha resolvido os problemas de todos. Terceiro estágio, micro-ressentimento. Aqui começam os primeiros sinais de que algo está errado. Você ainda está ajudando todo mundo, ainda está sendo gentil, ainda está disponível, mas começa a sentir pequenas pontadas de irritação. Por que ninguém pergunta como você está? Por que as pessoas só te procuram quando tem problemas? Por que você sempre tem que ser o forte da situação? Mas você empurra esses sentimentos para baixo do tapete. Você se sente culpado por estar pensando isso. Você se convence de que está sendo egoísta, que deveria ser grato por poder ajudar, que essa irritação é um defeito de caráter que você precisa corrigir. Quarto estágio, frieza completa. E então, de repente, você simplesmente desliga. Não é uma decisão consciente. É como se um interruptor fosse acionado no seu cérebro. As pessoas que você costumava ouvir por horas agora recebem respostas monossilábicas. Os problemas que você costumava absorver agora ricocheteiam em você como se você fosse feito de aço. Você desenvolveu uma armadura emocional que não pode ser penetrada. E essa mudança é assustadora para todo mundo, especialmente para você, porque você não reconhece essa versão fria de si mesmo. Você se pergunta onde foi parar sua empatia, sua bondade, sua capacidade de se conectar. Você se sente como se tivesse se tornado uma pessoa má. Mas existe uma explicação científica para isso. Seu cérebro tem um mecanismo de autopreservação.
Quando você ultrapassa sua capacidade emocional por muito tempo, seu sistema nervoso simpático entra em modo de sobrevivência. Ele corta sua capacidade de sentir empatia para proteger sua sanidade mental. É como quando você coloca a mão em algo muito quente. Você não precisa pensar para tirar a mão. É um reflexo automático. O colapso empático é o reflexo emocional do seu cérebro para evitar um colapso nervoso completo. Agora, existem 3 sinais muito específicos de que você está prestes a virar frio. Se você reconhecer esses sinais em si mesmo, ainda há tempo de evitar o colapso. Primeiro sinal: você começa a cancelar compromissos sem avisar. Não estou falando de cancelar com antecedência ou dar uma desculpa educada. Estou falando de simplesmente não aparecer, de deixar as pessoas no vácuo. Isso acontece porque sua energia social está tão esgotada que até mesmo a ação de explicar por que você não pode ir se torna insuportável. Segundo sinal: sarcasmo súbito. Você percebe que suas respostas estão ficando cortantes, sarcásticas, às vezes até cruéis. Comentários que você nunca faria normalmente começam a sair da sua boca quase automaticamente. Isso é seu subconsciente tentando criar distância emocional através da hostilidade. Terceiro sinal: silêncio punitivo. Você para de responder mensagens, para de iniciar conversas, para de fazer check-in com as pessoas. Mas não é um silêncio pacífico. É um silêncio carregado de ressentimento não dito. Você está punindo as pessoas pela sobrecarga emocional que elas causaram, mesmo que elas nem saibam disso. Se você está reconhecendo esses sinais, não entre em pânico. Existe uma solução. Eu desenvolvi um protocolo de 72 horas que pode resetar sua bateria emocional e evitar o colapso completo. É baseado em neurociência e testado por dezenas de pessoas que estavam à beira do colapso empático. Dia 1 do protocolo: tempo sem pedir desculpas. Você vai criar 2 blocos de 45 minutos no seu dia, onde você faz exatamente o que quer fazer, sem se justificar para ninguém. Pode ser ler um livro, tomar um banho longo, assistir um filme bobo, ficar olhando para o teto. Não importa o que seja, desde que seja genuinamente o que você quer fazer naquele momento. A chave aqui é não pedir desculpas por esse tempo. Não explicar para ninguém por que você precisa disso. Não se sentir culpado por não estar disponível. Seu cérebro precisa reaprender que é seguro ter necessidades próprias. Durante esses blocos, desligue as notificações do celular. Coloque o telefone em outro cômodo, se necessário. O objetivo é quebrar o ciclo de disponibilidade constante que está drenando sua energia. Dia 2. Limites com frase ponte. Você vai escolher uma frase simples que vai usar sempre que alguém tentar despejar problemas emocionais em você. Pode ser: eu não posso assumir isso hoje. Vamos colocar isso por escrito para eu processar melhor. Ou: eu tenho 10 minutos agora, mas depois preciso me focar em outras coisas. A frase ponte serve para criar um buffer entre você e a demanda emocional da outra pessoa. Não é rude, é proteção necessária. Você está sinalizando que ainda se importa, mas que tem limites de capacidade. Pratique essas frases no espelho se necessário. A maioria dos empatas nunca aprendeu a colocar limites de forma educada, mas firme. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida conscientemente. Dia 3. Reintrodução seletiva. Você vai escolher 3 pessoas que genuinamente nutrem sua energia ao invés de drenar. Essas são suas pessoas âncora. Você vai reintroduzir conexão emocional gradualmente, começando apenas com essas 3 pessoas. O critério para a pessoa âncora é simples. Depois de uma conversa com ela, você se sente energizado ao invés de exausto. Ela faz perguntas sobre você também. Ela oferece apoio quando você precisa. Ela respeita seus limites sem você ter que explicar 1000 vezes. Com essas 3 pessoas, você pode começar a praticar empatia balanceada novamente. Você escuta, mas também compartilha. Você apoia, mas também recebe apoio. Você se conecta, mas de forma sustentável. Agora, vou te dar algumas frases limite que você pode usar a partir de hoje. Essas frases são como ferramentas de emergência. Use quando sentir que está sendo sobrecarregado emocionalmente. Eu me importo com você, mas não consigo processar isso direito agora.
Esta frase valida o sentimento da pessoa enquanto protege sua capacidade emocional. Você não está rejeitando a pessoa, está sendo honesto sobre seus limites. Isso parece realmente importante. Podemos marcar um momento específico para conversar sobre isso? Esta frase evita conversas espontâneas que drenam energia e cria estrutura para o apoio que você oferece. Eu preciso de um tempo para processar isso antes de responder. Use quando alguém te colocar em uma situação onde você se sente pressionado a resolver um problema imediatamente. Eu vou pensar no que você disse e te dou um retorno depois. Esta é perfeita para quando você sente que está sendo usado como validador automático de decisões que outras pessoas já tomaram. Que recursos você já tentou para resolver isso? Esta frase gentilmente força a pessoa a assumir responsabilidade pelo próprio problema, ao invés de automaticamente despejar tudo em você. Agora, vamos falar sobre bateria social. Imagine que você tem uma bateria emocional que vai de 0 a 100. A maioria das pessoas empáticas nunca monitora essa bateria. Elas simplesmente dão energia até não ter mais nada para dar. Durante os próximos 7 dias, eu quero que você monitore sua energia em uma escala de 0 a 100, 3 vezes por dia. De manhã, quando acordar, no meio da tarde e antes de dormir. Anote em um caderno ou no celular. Preste atenção aos padrões. Quais atividades e pessoas aumentam sua energia? Quais diminuem? Em que momento do dia você está mais vulnerável a sobrecargas emocionais? Quando você está mais forte para oferecer apoio genuíno? Você vai descobrir que existe um horário do dia em que você está mais susceptível a aceitar demandas emocionais que não consegue handling. Para a maioria das pessoas, é no final da tarde, quando o açúcar no sangue está baixo e a resistência mental está diminuída. Você também vai notar que certas pessoas drenam sua energia independente do que estão falando, enquanto outras nutrem sua energia mesmo quando estão compartilhando problemas. A diferença está na reciprocidade emocional. O diário de energia vai te dar dados concretos sobre seus padrões empáticos. Não é sobre sentimentos vagos de cansaço, é sobre tracking científico dos seus recursos emocionais. Depois de 7 dias, você vai ter informação suficiente para criar um protocolo personalizado de proteção empática. Vai saber quando dizer sim, quando dizer não e quando dizer mais tarde. Também é crucial entender que colapso empático não é falha de caráter. É sinal de que você tem um coração grande demais para um mundo que não ensina boundaries saudáveis. É sinal de que você precisa de estrutura para sustentar sua capacidade de cuidar dos outros. Carnegie estava certo sobre a importância da conexão humana genuína, mas ele escreveu em uma época onde as pessoas tinham muito mais espaço natural entre as interações. Não existia WhatsApp tocando o dia inteiro. Não existia pressão social de responder instantaneamente a todo mundo. O empata moderno precisa de ferramentas que Carnegie não precisava desenvolver. Precisa de tecnologia emocional para navegar um mundo hiperconectado, sem perder sua sanidade. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer é comunicar suas necessidades antes de chegar ao ponto de colapso. A maioria das pessoas não tem ideia de quanto energia emocional elas estão demandando de você. Elas não são más, são apenas inconscientes. Quando você estabelece limites claros desde o início, você está fazendo um favor para todo mundo envolvido. Você está criando sustentabilidade para seus relacionamentos ao invés de deixar eles queimarem sua energia até não sobrar nada. Lembre-se de que você não pode dar do que não tem. Um copo vazio não pode encher outros copos. Cuidar da sua própria energia emocional não é egoísmo. É manutenção necessária para você conseguir continuar sendo uma pessoa que genuinamente se importa com os outros. O protocolo de 72 horas é apenas o começo. Depois que você resetar sua energia, vai precisar implementar sistemas permanentes para evitar futuros colapsos. Isso inclui comunicação proativa sobre seus limites, tempo regular de recarga e relacionamentos recíprocos. Mas existe um sinal mais perigoso que eu ainda não mencionei. Um sinal que indica que o colapso empático já começou e que você precisa de intervenção imediata. É quando você percebe que está testando as pessoas emocionalmente para ver se elas realmente se importam com você. Você começa a criar pequenas crises ou compartilhar problemas
só para ver quem vai oferecer o mesmo nível de apoio que você sempre deu. Você fica prestando atenção em quem pergunta como você está, quem lembra de detalhes importantes da sua vida, quem oferece ajuda sem você pedir. Se você está fazendo isso, significa que sua confiança na reciprocidade humana foi quebrada. Você está inconscientemente testando se vale a pena continuar investindo energia emocional nos seus relacionamentos. Este é o momento mais perigoso, porque é quando você pode se tornar manipulativo sem perceber. Você pode começar a usar sua própria vulnerabilidade como teste de lealdade, o que é tóxico para todo mundo envolvido. Se você reconhece esse padrão em si mesmo, pare imediatamente. Busque ajuda profissional se necessário. Este não é um problema que você deveria tentar resolver sozinho. O colapso empático é real, é comum e é completamente evitável quando você tem as ferramentas certas. O protocolo de 72 horas funciona, mas apenas se você realmente implementar, não apenas consumir como informação interessante. Sua empatia é um dos seus maiores presentes para o mundo, mas como qualquer presente poderoso, precisa ser protegido e usado com sabedoria. Você não ajuda ninguém se destruindo no processo. Escreva 72 Reset nos comentários e eu te envio os modelos completos do seu fim de semana de recuperação. Porque todo empata merece ferramentas para sustentar sua bondade sem se perder no processo.